Olá, PCI Concursos, tudo bem com vocês? Nosso curso de Direito do Trabalho, mais uma aula sobre jornada. O tema hoje são intervalos e DSR, descanso semanal remunerado. Intervalos, no caso, são dois intervalos. Intervalo intrajornada, que é o intervalo destinado ao repouso e à alimentação do trabalhador, e um intervalo interjornada, que é aquele intervalo que se dá entre 2 dias de trabalho. Ao final de um dia do trabalho, você deve gozar de determinadas horas de intervalo para descansar, repor as suas energias, para cuidar da sua vida e retornar no dia seguinte ao trabalho. E também a folga semanal, que é o descanso semanal remunerado. Descanso semanal remunerado que deve ocorrer preferencialmente aos domingos, mas não necessariamente, ok? Mais uma vez, não vou me estender tanto, porque já fui bastante, já falei bastante sobre isso, mas os intervalos eles existem com uma única preocupação, a recuperação das energias do trabalhador, do ser humano, para que ele possa ter uma pausa em que ele descansa, em que ele se recupera, em que ele recarrega as baterias, como popularmente se diz. O intervalo intrajornada é o intervalo previsto na CLT, no artigo 71 da CLT, e é o intervalo para repouso e alimentação. É o momento em que você para almoçar, para jantar, dependerá do seu turno de trabalho, se você trabalha durante o dia ou se você trabalha durante a noite, não importa, você terá esse tempo livre, esse tempo não se computa na jornada, ele é um intervalo ali não remunerado e você descansa. Ele deve ser no mínimo de 1 hora, regra geral, no mínimo de 1 hora, e pode ser estendido até 2 horas. Na verdade, ele poderá ser, ele é de no mínimo 1 hora, no máximo 2 horas, me desculpem, e ele poderá ser estendido, poderá ser um intervalo maior do que 2 horas, se houver instrumento negocial coletivo, se houver acordo ou convenção coletiva de trabalho, documentos que resultam da negociação coletiva de trabalho por meio dos entes dotados de personalidade sindical, sindicato profissional, sindicato econômico ou a empresa de per si considerada. Ok? Então, no intervalo intrajornada, eu tenho esse módulo mínimo. Já vamos para o quadro sem maiores delongas, né, pessoal? Usar essa palavra aí. Então, nós temos aqui a jornada de trabalho. Como eu disse, esse intervalo não é inserido na jornada de trabalho. Portanto, é uma hipótese de suspensão do contrato. Não há prestação de serviços e não há contrapartida pecuniária pelo empregador, ok? Então, se você trabalha de segunda a sexta 8 horas e trabalha aos sábados 4 horas, você terá de segunda a sexta um intervalo intrajornada para repouso e alimentação, tá ok? A duração do intervalo vai depender da jornada. Se a jornada for de até 6 horas, no mínimo 15 minutos. Se a jornada for superior a 6 horas, o que é o mais comum, no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas. A redução do intervalo intrajornada, em regra, não se admite, mas a atual CLT, na vigência, vamos falar da reforma, mas temos 2 exceções em que se possibilita a redução do intervalo para almoço, na CLT. Uma delas são os motoristas do setor de transporte de passageiros, conforme artigo 71, parágrafo 5º da CLT. Esse parágrafo do artigo 71 permitirá a redução ou fracionamento do intervalo intrajornada, do intervalo para repouso ou alimentação,
permitirá, desde que esse intervalo seja concedido após o final da primeira hora e antes do início da última hora de trabalho. Nós estudamos isso quando falamos da lei dos motoristas. Se aplica aí, né? A CLT fala a possibilidade de aplicação para o transporte de passageiros e nós comentamos sobre quando estudamos a lei dos motoristas. E o parágrafo foi alterado exatamente por conta da lei dos motoristas. E a outra hipótese é se houver autorização do Ministério do Trabalho. Contudo, essa autorização fica condicionado ao quê? O estabelecimento deve ter refeitório, esse refeitório deve respeitar as normas de saúde e higiene ocupacional do Ministério do Trabalho. Existe uma norma regulamentadora número 24, pessoal. Essa norma fala de conforto e condições de conforto no local de trabalho. NR 24. E lá tem um capítulo, uma seção destinada aos refeitórios. Quais são, né, o que deve ter no refeitório, o refeitório em uma empresa, quais são os requisitos, o que deve obedecer em termos de saúde, higiene e segurança do trabalho, ok? O empregador não pode exigir horas extras e depende da autorização do Ministério do Trabalho e Emprego. Vejam, a reforma dirá que é possível, por meio de negociação coletiva, reduzir o intervalo intrajornada para alimentação, reduzir de 1 para meia hora e põe por terra essa necessidade de autorização do Ministério do Trabalho. Todos esses requisitos postos no parágrafo 3º do artigo 71 da CLT. Ah, professor, isso aí é constitucional, é legal? Veja, haverá discussão em torno disso. Haverá discussão. Eu trago aqui algumas hipóteses que são muito cobradas em concurso. Pelo menos aquelas mais importantes, mais comuns, que são os intervalos intrajornada remunerados. Regra geral, o intervalo intrajornada não é remunerado, mas em algumas hipóteses é remunerado, certo? Nas profissões de mecanografia e digitação, e aí analogicamente se aplicam a todas as profissões do século XXI que exijam mecanografia e digitação, atividade de telemarketing, por exemplo, apesar que na atividade de telemarketing você tem disposição especial na norma regulamentadora número 17, no anexo 2, atividades de telemarketing. E o que é a NR 17? É a norma regulamentadora que trata da ergonomia do trabalho. Muito importante, tá, pessoal? Quando a gente estuda saúde e segurança. Uma das NRs mais emblemáticas e mais importantes do conjunto de regras, de normas jurídicas que tutelam a saúde e a segurança do trabalhador no Brasil. Na mecanografia e digitação, você tem 10 minutos de intervalo a cada 1h30 trabalhada. É o que diz o artigo 72 da CLT. E os empregadores respeitam? Vejam, as denúncias que chegam ao MPT, a gente não pode generalizar, mas normalmente não respeitam. E por que se concede? Porque mecanografia, digitação leva a doenças do trabalho, doenças profissionais muito sérias, muito incapacitantes. Nós temos aí a Ler-Dort, a síndrome do túnel do carpo, ok, pessoal? Então a necessidade de uma pausa. E por que ela é remunerada? Exatamente por isso, por conta da penosidade que envolve essa atividade. Não seria justo que não fosse remunerada. Tem que parar para recuperar, para esses movimentos repetitivos, eles causam lesões graves. Então, a CLT trata dessas profissões e a NR17 vai tratar
de outras profissões em que há movimentos repetitivos, em que há necessidade de pausas remuneradas. Atividades em frigoríficos, ambientes frios. Não importa se o trabalhador trabalha permanentemente em câmara frigorífica ou de forma intermitente ou de forma transitória. O sair do ambiente frio para um ambiente quente, o trabalhar no ambiente frio, na câmara frigorífica, dá ao trabalhador uma pausa, assegura a ele uma pausa de 20 minutos a cada 1 hora e 40 minutos trabalhados. Artigo 253 da CLT e súmula 438 do TST, que eu aconselho que vocês façam a leitura. Trabalhos em minas de subsolo, minério, mineradoras, 15 minutos de intervalo a cada 3 horas consecutivas de trabalho. E na amamentação, no capítulo da CLT que trata do direito das mulheres, por sua especial condição, as mulheres têm 2 intervalos de meia hora cada um para amamentar. Certo, pessoal? Intervalo intrajornada, trouxe aqui o 71 para ilustrar a questão da remuneração dessa hora normal de trabalho. Do intervalo. Veja, o intervalo não é remunerado, mas, parágrafo 4º, se não for observado o prazo mínimo de 1 hora, o empregador terá que pagar a hora inteira destinada ao intervalo. É isso mesmo. Parágrafo 4º e súmula número 110 do TST. Vejam, se você gozar 53 minutos de intervalo, o empregador terá que pagar 1 hora extra. Se você gozar 30 minutos de intervalo, ele terá que pagar 1 hora extra. Se você gozar 57 minutos de intervalo, você terá que pagar o empregador deverá pagar 1 hora extra. E a reforma? Em vermelho, reforma, vai revogar, vai alterar o parágrafo 4º para dizer que não cabe o pagamento dessa hora. A não concessão ou concessão parcial do intervalo intrajornado mínimo para repouso e alimentação a empregados urbanos e rurais implica o pagamento de natureza indenizatória apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. O que diz o atual parágrafo 4º? Não importa se foi supressão total ou parcial. Não importa se foi 53, 52, 51, 58 minutos, 40, vai pagar a hora inteira. Vai pagar a hora com acréscimo de 50%. Se, após a reforma, só vai pagar, deixando claro o caráter indenizatório, deixando claro que só paga o acréscimo daquilo que foi suprimido. Então, no nosso exemplo, para ficar bastante, vamos aqui para deixar, o nosso exemplo, 58 minutos, são 60 minutos, 1 hora. 58 minutos. Na atual redação, paga 1 hora. Após a reforma, só vai pagar 2 minutos, que foi o que faltou para a 1 hora de intervalo. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham entendido isso. Fiquem de olho. Intervalo interjornada, que é entre 2 jornadas de trabalho, certo? Entre 2. Mínimo de 11 horas. Artigo 66 da CLT. 11 horas. E se não for usufruído, gera o pagamento de horas extras. Assim como se dá no intervalo intrajornada na atual redação da CLT. E veja,
Orientação jurisprudencial da seção de dissídios individuais número 1 do TST, OJ 355. O desrespeito ao intervalo mínimo interjornadas, previsto no artigo 66 da CLT, acarreta, por analogia, os mesmos efeitos previstos no parágrafo 4º do artigo 71, que é o intervalo intrajornada, e na súmula número 110 do TST, devendo-se pagar a integralidade das horas que foram subtraídas do intervalo, acrescidas do respectivo adicional, ou seja, natureza salarial, pagamento da hora mais 50%, mas aqui fiquem atentos, da hora do tempo que foi suprimido. Lá no parágrafo 4º do artigo 71, e conforme entendimento da súmula número 110, que é o intervalo intrajornada, você, não importa se a supressão da hora é parcial ou total, você paga a hora inteira, acrescida de 50% e considerada a natureza salarial. Com a reforma, no caso da intervalo intrajornada, você só pagará o tempo suprimido e o pagamento terá caráter indenizatório. Pagar-se-á somente o acréscimo de 50% e não a própria hora. Tudo bem, pessoal? Descanso semanal remunerado. Vejam, aqui está a base legal e jurisprudencial que eu peço a vocês, meus queridos, minhas queridas, que vocês façam a leitura dessa base legal e jurisprudencial. Trouxe aqui o artigo 7º, inciso 15 da Constituição, que assegura o direito aos trabalhadores urbanos e rurais, repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. E a remuneração desse repouso, ela tem que observar frequência e pontualidade. Ou seja, o trabalhador não pode faltar injustificadamente na semana, sob pena de descontar o dia em que houve a falta e não pagar o descanso semanal remunerado. Se você trabalha de segunda a sexta e a sua folga é no domingo, para que você receba os 7 dias, você não pode faltar de forma injustificada. Ok? É o módulo de 7 dias. A folga tem que ocorrer dentro do período de 7 dias. E atrasos injustificados de maneira reiterada também lhe retiram o direito ao pagamento do descanso semanal remunerado. E aqui eu trago uma questão muito interessante que sempre é um tormento na vida do trabalhador, a questão do atestado médico. E aí eu trago para vocês a súmula número 15 do TST. Você apresenta o atestado do médico particular no seu trabalho, justificando a falta. O empregador pode aceitar? Deve aceitar? É a pergunta que se coloca. Veja, em princípio sim, ou melhor, inicialmente a princípio e em princípio sim, a não ser que ele desconfie que esse atestado foi fraudado, que é crime, né, pessoal? Mas veja, se você tem um departamento médico na sua empresa e há um médico do trabalho, você deve buscar primeiro o médico do trabalho, ou você levar o atestado do seu médico particular, o atestado do posto de saúde pública, que vai dizer da necessidade de afastamento e quantos dias serão necessários para quantos dias de afastamento. E o médico do trabalho, a empresa tem o direito de analisar o atestado. Veja, não é um juízo de conveniência discricionário, mas o direito de investigar, de verificar se realmente aquilo que foi atestado corresponde à verdade, se mostra razoável, proporcional, ok, pessoal? A súmula número 15, ela vai trazer uma ordem proferencial dos atestados médicos estabelecidas em lei. Professora, onde está essa ordem? Anotem aí.
artigo 60, que eu não coloquei no slide. Artigo 60, parágrafo 4º da Lei de Benefícios da Previdência Social, que é a Lei 8213 de 91. Essa lei vai trazer a ordem dos atestados. Basicamente, médico da empresa, médico do posto de saúde pública, médico particular. Mas veja, há controvérsia na jurisprudência se há necessidade de respeitar essa ordem. Ah, mas tem a súmula, professor. Pois é. Mas mesmo assim se discute no TST e recentemente teve julgados, é uma questão controversa, dizendo que não existe, que essa ordem não se sustenta. O que se deve buscar é a verdade. Não se pode rechaçar, não aceitar o atestado trazido pelo empregado. Tá ok, pessoal? Então, nós vimos aí, né, a questão dos intervalos e essa questão envolvendo o atestado médico, a falta injustificada. Tudo bem, pessoal? Agora nós vamos falar um pouquinho dos trabalhos aos domingos e feriados, ok? A folga semanal, ela deve ocorrer dentro da semana, dentro do prazo de 7 dias e deve recair preferencialmente aos domingos. Mas não é obrigatório. Excepcionalmente, podemos trabalhar aos domingos, podemos trabalhar nos feriados, porém, há condições a serem observadas para que isso ocorra. Algumas leis permitem o trabalho aos domingos e o trabalho aos feriados também vem disciplinado normalmente em leis municipais, tanto o trabalho aos domingos como nos feriados tem que ser permitidos por leis do município, por leis municipais. No caso dos feriados, nós precisamos, há necessidade de previsão em instrumento negocial coletivo, acordo ou convenção coletiva de trabalho, assim como aos domingos, mas no caso dos domingos, eu tenho lei que permite, que diz da possibilidade de trabalhar aos domingos. De qualquer forma, não podemos esvaziar o preceito constitucional que fala que essa folga deve recair preferencialmente aos domingos. Por quê? Porque nós não podemos esvaziar um direito fundamental previsto na Constituição. Se é preferencialmente, não tem que ter folga no domingo. Ocorre que a interpretação em torno disso é muito dúbia, há muita controvérsia na jurisprudência. Então, para o comércio, é permitido o trabalho aos domingos, desde que a lei municipal permita a abertura do comércio aos domingos, só que a cada 3 semanas, necessariamente, terá que coincidir o trabalho com o domingo. Então, o empregador deve elaborar uma escala de revezamento que contemple, que permita a todos os empregados folgarem em um domingo a cada 3 semanas. Agora, há atividades rurais aqui na região em que eu trabalho, em que eu exerço o meu cargo de procurador do trabalho, nós temos a atividade da cana-de-açúcar. E aí existem regimes 6x1, 5x1. Tá? Então, no regime 5x1, 5 dias de trabalho por 1 dia de folga, você só terá folga ao domingo a cada 7 semanas. Isso se mostra razoável? Isso é possível? Há jurisprudência, inclusive no TST, que aceita a tese do Ministério Público do Trabalho dizendo da ilegalidade da jornada 5x1. Entendimento minoritário? É difícil dizer, mas sim, há uma impressão, não só uma impressão, isso requer um levantamento mais minucioso, mas normalmente essa jornada é referendada. Principalmente não, ela tem que estar prevista em instrumento negocial coletivo. Como a reforma privilegia, diz que o negociado prevalecerá sobre o legislado, a tendência desses regimes diferenciados de jornada é a prevalência desses regimes diferenciados de jornada, certo? Então, nós temos que nos debruçar sobre essas peculiaridades que cercam o descanso semanal remunerado, a remuneração desse descanso, o trabalho em feriados, a implicação remuneratória do trabalho em feriados. É tema para a nossa próxima aula. Nossa próxima aula nós trataremos dessa temática, vamos começar a falar sobre férias, né? E estamos aí
nos 20% final, né, o percentual de 20% final da nossa temática jornada de trabalho, bastante extensa. Depois nós vamos falar de remuneração, que também tem bastante coisa, mas aí a gente já está caminhando para o final do curso, ok? Aí não teremos muito mais, tá certo? Então, obrigado, PCI Concursos, continue conosco, espero vocês na próxima aula. Até lá, valeu!